Você já ouviu falar de uma mulher cujo nome se tornou sinônimo de perversidade, manipulação e idolatria? Uma figura bíblica tão poderosa e temida que sua história ecoa há milênios, manchada de sangue, profecias e um fim trágico que se tornou exemplo de juízo divino? Prepare-se para mergulhar na vida obscura de Jezabel, a rainha que enfrentou profetas, desafiou o Deus de Israel e pagou o preço mais alto por sua soberba. Antes de continuarmos, já aproveita para se inscrever no canal e curtir este vídeo. Se você gosta de histórias bíblicas intensas, cheias de reviravoltas e lições eternas, aqui é o seu lugar. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sombrio e revelador como este. A história de Jezabel começa com uma aliança política que mudou os rumos do reino de Israel. Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, um povo devoto ao culto de Baal, o deus da fertilidade e das tempestades. Quando Jezabel se casa com Acabe, rei de Israel, não é apenas uma união entre duas nações, mas a entrada de um novo culto em território sagrado. A idolatria não entra sorrateira. Ela invade, domina e se instala com arrogância. Acabe, influenciado profundamente por Jezabel, se afasta completamente dos caminhos de Deus. Juntos, constroem templos e altares para Baal em Samaria, provocando a ira divina. Jezabel não se contenta apenas com a instalação de novos deuses. Ela deseja o extermínio do culto ao Deus de Israel. Ordena a perseguição aos profetas, conduz massacres silenciosos e banha o reino em sangue de inocentes. Uma mulher decidida, cruel e estrategista, que dominava o rei com um misto de sedução e ameaça. Mas o ponto alto de sua influência está no confronto com o profeta Elias. Um dos momentos mais dramáticos da Bíblia ocorre quando Elias desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo. Jezabel, enfurecida com a humilhação de seus sacerdotes, jura matar Elias. O profeta foge para o deserto, exausto e temeroso. Esse momento mostra o tamanho da sombra que Jezabel projetava sobre Israel. Ela não era apenas uma figura do palácio, e era o símbolo do domínio das trevas sobre o povo escolhido. Você consegue imaginar uma mulher tão temida a ponto de fazer até um profeta fugir para salvar a própria vida? A Bíblia não relata isso à toa. Jezabel não era comum. Continue assistindo porque nos próximos minutos vamos revelar como essa mulher foi além do impensável e como seu destino revela um lado da justiça divina que poucos ousam comentar. A influência de Jezabel se estende por anos, crescendo como uma erva daninha enraizada nos palácios de Samaria. Ela molda o governo de Acabe, transforma os valores do povo e distorce a fé. A idolatria passa a ser não apenas tolerada, mas incentivada. O nome de Baal é exaltado enquanto o de Deus é perseguido. E Jezabel, altiva, acredita que está acima de tudo, inclusive da profecia. Mas Deus nunca se cala diante da injustiça. Surge então o prenúncio de sua queda. A primeira rachadura em sua fachada de poder acontece em um episódio emblemático. A história de Nabote. Um homem simples, dono de uma vinha próxima ao palácio de Acabe, recusa-se a vender sua propriedade ao rei. Acabe, enfraquecido e submisso, se entristece como uma criança mimada. Jezabel, então, age. Ela forja cartas em nome do rei, convoca anciãos e planeja um julgamento falso para condenar Nabote por blasfêmia. O homem é apedrejado até a morte. Jezabel, fria e calculista, entrega a vinha ao rei como um presente. Um ato pequeno diante dos olhos humanos, mas que despertou a fúria do céu. Elias retorna com uma profecia devastadora. Olhando nos olhos de Acabe, ele anuncia que cães lamberão seu sangue no mesmo local onde Nabote morreu, e sobre Jezabel
profetiza que será devorada pelos cães junto ao muro de Jezreel. A justiça divina estava a caminho, e nada seria capaz de detê-la. No entanto, mesmo diante dessa profecia, Jezabel não se arrepende. Sua frieza é tamanha que sua expressão não vacila. Ela permanece impassível, como se nenhuma palavra pudesse penetrar sua armadura de arrogância. Com o passar dos anos, a influência de Jezabel parecia inabalável. Mesmo após a morte de Acabe, sua presença continuava a assombrar os corredores do poder. Seus filhos assumem o trono e perpetuam as práticas abomináveis que ela plantou. Jezabel, agora viúva e envelhecida, não se retira. Pelo contrário, continua manobrando os bastidores do governo com mão de ferro, como uma aranha no centro da teia, tecendo seu controle por meio da mentira, da luxúria e do medo. O profeta Eliseu surge como herdeiro espiritual de Elias. E com ele, um novo capítulo na luta entre o bem e o mal se inicia. Deus já havia traçado o destino da casa de Acabe, e Jezabel estava no centro dessa sentença. É nesse contexto que aparece Jeú, ungido como futuro rei de Israel, com a missão divina de exterminar toda a descendência de Acabe e acabar de vez com a idolatria instaurada por Jezabel. Jeú não era apenas um guerreiro. Ele era a espada de Deus, afiada e pronta para cumprir o juízo. Quando parte em direção a Jezreel, todos já sentem o cheiro da tragédia no ar. Os cavalos galopam em fúria e a poeira da vingança sobe aos céus. Jezabel, do alto de sua torre, assiste à aproximação do seu fim com uma altivez quase demoníaca. E então, numa das cenas mais simbólicas da Bíblia, ela se pinta, arruma os cabelos e se coloca à janela. Não por vaidade, mas como um gesto de desafio. Ela olha para Jeú e o chama de assassino, tentando seduzi-lo com palavras e aparência. Mas ele, impassível, não se deixa enganar. Ordena que seus próprios servos a joguem da janela, e eles obedecem. O corpo de Jezabel despenca e se estraçalha contra o chão, espalhando seu sangue nos muros de Jezreel. Jeú entra no palácio como quem pisa sobre a serpente. Mais tarde, ao ordenar que enterrem o corpo de Jezabel, por respeito à sua posição de rainha, descobrem que os cães já haviam devorado quase tudo. Restaram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Assim se cumpriu a profecia de Elias, e assim terminou a vida de uma das figuras mais tenebrosas da história sagrada. Você notou a ironia sinistra nesse fim? Jezabel tentou manter sua pose de majestade até o último segundo, mas acabou pisoteada e devorada como um animal qualquer. O que isso nos revela sobre o orgulho, o poder e a justiça? Fica comigo, porque no próximo bloco você vai entender como essa história ainda ecoa nos tempos de hoje e o que ela pode ensinar sobre os perigos da corrupção espiritual. A morte de Jezabel não foi apenas o fim de uma vida, foi o fim de um ciclo sombrio que aprisionava Israel em correntes invisíveis. A destruição de sua linhagem representava mais do que uma vingança pessoal. Era a purificação de um povo que havia se desviado completamente do caminho de Deus. Jezabel não era apenas uma mulher má, ela era um símbolo, um arquétipo do espírito de manipulação, luxúria e idolatria. Durante séculos, seu nome foi associado a esses pecados. Tanto que, no livro do Apocalipse, Jesus menciona uma mulher chamada Jezabel em uma das cartas às igrejas, associando-a a uma figura profética que corrompia os servos de Deus com ensinamentos distorcidos. Não era a mesma Jezabel histórica, mas o espírito por trás de suas ações, um padrão de conduta que se repete sempre que o poder se torna mais importante que a verdade e a sedução toma o lugar da santidade. A narrativa de Jezabel, portanto, transcende seu tempo. Ela não está restrita ao antigo Israel.
Seu legado de destruição ainda serve como alerta para líderes, nações e indivíduos que flertam com a corrupção moral e espiritual. É uma advertência viva e sombria de que toda escolha contrária à verdade tem um preço. Na cultura moderna, o nome Jezabel é frequentemente usado para descrever mulheres manipuladoras, sedutoras ou arrogantes. Mas esse uso simplifica demais a questão. O verdadeiro pecado de Jezabel não foi apenas sua sensualidade ou seu poder, foi a combinação letal de ambos, usados contra o plano divino. Ela não apenas pecou, ela liderou outros ao pecado, e é aí que mora o perigo mais profundo. Enquanto alguns veem Jezabel como uma vilã, outros tentam reinterpretá-la como uma mulher incompreendida, forte em uma sociedade patriarcal. Mas não se engane, a Bíblia não omite os detalhes. Jezabel era cruel, maquiavélica e destrutiva. Ela não buscava justiça para os oprimidos. Buscava apenas manter o próprio trono a qualquer custo. A história de Jezabel é, acima de tudo, uma advertência sobre o poder corrompido e a rebeldia espiritual. Sua vida foi marcada por estratégias astutas, manipulações letais e um desprezo contínuo pela verdade. Ela não apenas se rebelou contra Deus, ela institucionalizou essa rebeldia, transformando-a em cultura, governo e religião. Sua morte violenta, devorada por cães, pode parecer brutal, mas foi proporcional ao rastro de destruição que ela deixou por onde passou. Jezabel não caiu de um dia para o outro. Sua ascensão ao poder foi lenta, como o veneno que se espalha pelas veias. Primeiro, influenciando o rei, depois os sacerdotes. Em seguida, o povo. Quando perceberam, já estavam adorando deuses falsos, sacrificando crianças e vivendo à sombra de um império espiritual depravado. A idolatria tornou-se norma. A moral foi subvertida. E Jezabel reinava sobre essa escuridão com um sorriso frio e olhar de quem tudo controla. Mas existe uma verdade universal. Nenhuma escuridão é eterna. Mesmo os reinados mais poderosos e perversos têm prazo de validade quando se chocam contra o juízo divino. Jezabel acreditava que podia zombar de profetas, desafiar o céu, apagar a memória de Deus. No fim, ela foi lembrada apenas pelo seu próprio fim. Um corpo despedaçado, uma história marcada por sangue e uma memória que carrega o peso da vergonha. E do ponto de reengajamento. Será que estamos, sem perceber, repetindo os mesmos erros que Jezabel cometeu? Talvez não estejamos construindo altares para Baal, mas quantas vezes colocamos o ego, o prazer e o poder acima da verdade e da consciência? Pense nisso enquanto seguimos para uma reflexão final que pode transformar sua visão sobre essa história. E sobre sua própria vida, o nome de Jezabel, ao longo dos séculos, transformou-se num arquétipo espiritual. Em igrejas ao redor do mundo, líderes falam sobre o espírito de Jezabel, referindo-se à influência sorrateira que corrompe, seduz e destrói sem ser percebida. É aquela voz que sussurra que o errado pode ser certo, que justifica os meios pelos fins, que troca o sagrado pelo conveniente. Jezabel não precisa estar em um trono para causar destruição. Às vezes, basta uma ideia, uma influência, uma concessão. No entanto, há um contraste poderoso. Para cada Jezabel, há um Elias. Para cada espírito de engano, há uma voz de verdade. A história nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os profetas se escondem em cavernas e os altares são derrubados, Deus levanta homens e mulheres que não se dobram, que enfrentam o sistema, que clamam por justiça. Elias foi esse contraponto. E Eliseu, seu sucessor, manteve a tocha acesa. Jezabel morreu, mas a batalha entre a luz e as trevas continua. Ela sobrevive em escolhas diárias, em decisões pequenas, em silêncios cúmplices.
e também em vozes que se levantam, mesmo que sozinhas, para dizer: basta. Por isso, essa história não pode ser apenas um relato antigo. Ela precisa ser um espelho. Quem somos nessa narrativa? O profeta que se esconde? O rei que se cala? Ou a Jezabel que manipula? A moral da história é clara. O poder sem propósito, a influência sem princípios e a liderança sem Deus geram destruição. A sedução do controle absoluto é uma armadilha. Jezabel achou que podia governar como deusa, mas descobriu tarde demais que há apenas um trono que não pode ser usurpado: o de Deus. Toda vez que alguém tenta ocupar esse lugar, a ruína é certa. Se a vida de Jezabel nos ensina algo, é que não existe vitória duradoura na soberba. O verdadeiro poder está em obedecer, em servir e em reconhecer que há um propósito maior do que nossos desejos. Por mais brilhante que seja o reinado de alguém, se for construído sobre injustiça, mentira e idolatria ruirá. A queda pode demorar, mas é inevitável. E agora, ao final dessa jornada pela vida e pelos pecados de Jezabel, uma pergunta permanece: qual legado estamos construindo? O de alguém que, como Elias, ouve a voz de Deus mesmo no deserto? Ou o de alguém que, como Jezabel, escolhe a própria vontade, mesmo diante da verdade? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.